Tudo, tudo começa no seio da família, porque eu perdi mãe aos 11 anos de idade. Na altura, quando a informação chega, você pensa que estás a viver um pesadelo, um sonho que a qualquer momento vai passar, mas com o passar do tempo, a ausência da mãe. E cresci sendo uma menina muito espontânea, extrovertida, aquela que quer ver todo mundo a rir, muito engraçada. Na escola, tanto na família, era aquela que animava as festas. Opa! As festas de família, eu chegava chegando mesmo. Cordiais saudações a si que está desse lado a acompanhar-nos. Seja bem-vindo a mais uma edição no seu canal Luaco TV1 e nessa edição do podcast aqui no seu canal. Hoje vamos conhecer mais uma história de mais uma mulher aqui no seu canal. Mas antes, inscreva-se massivamente no canal, compartilhe os vídeos, ative o sino de notificações, dê o seu like favorito para continuar então a par de todas as nossas edições. Então fique desse lado e seja bem-vindo a essa edição, ou melhor, a mais uma edição do seu podcast. E estamos de volta e nessa edição de hoje do nosso podcast, quem vai estar comigo é uma mulher de 28 anos de idade, ela que é cabeleireira e cabeleireira profissional, assim está correto, também estudante de psicologia, ela também é empreendedora. Eu falo da Albertina José. Olá, Albertina. Olá, Honória. Como está? Estou ótima, graças a Deus. E você? Olha, eu estou ótima também. Melhor agora em estar a conversar consigo. Oh, uau! É um prazer enorme estar aqui. O prazer é todo nosso por ter aceito o nosso convite em fazer parte de mais uma edição aqui do nosso podcast. Obrigada. Boas. Então, a Albertina está aqui hoje para partilhar conosco a sua história de vida. Sabe-se que a Albertina é uma mulher, hoje já é uma mulher feita, mas já foi uma menina, já foi uma criança. E como era essa Albertina menina? É a Albertina menina shy, deixa eu dizer, né? Que hoje eu sou a Albertina, mas na altura era mais shy. E cresci sendo uma menina muito espontânea, extrovertida, aquela que quer ver todo mundo a rir, muito engraçada. Na escola, tanto na família, era aquela que animava as festas. Opa! As festas de família, eu chegava chegando mesmo, assim. Calma, chegava chegando em questões de vestes? Animação. Só animação. Animação. Em questão de animação, eu queria ver todo mundo. Era aquela que tinha sempre uma piada boa, a prima feliz, Okay, extrovertida. Isso. E continua sendo essa prima feliz, a que anima a família toda? Eu acho que já não tanto. Eu tinha um temperamento mais extrovertido, mas com o passar do tempo, com as vivências, os dissabores da vida, passei a me reter mais, passei de extrovertida para introvertida. Sou mais serena agora. Não, em alguns momentos eu ainda consigo liberar aquela Albertina menina, mas na maioria dos momentos, na maior parte dos momentos, atualmente sou mais introvertida. Quando fala dos dissabores da vida, fala propriamente sobre o quê? Questões de relacionamentos amorosos, problemas familiares ou algo além disso? Tudo começa no seio da família, porque eu perdi mãe aos 11 anos de idade. Na altura, quando a informação chega, você pensa que estás a viver um pesadelo, um sonho que a qualquer momento vai passar, mas com o passar do tempo, a ausência da mãe, em questões que você sabe que só a mãe poderia ter resolvido, em algumas faltas, alguns cuidados, sobretudo, vi-me sozinha.
e exigiu de mim um amadurecimento mais rápido. Eu realmente amadureci, vi-me obrigada a amadurecer muito cedo por conta também das minhas irmãs mais Era novas. mais velha de todas? Sim, só tem um rapaz antes de mim, mas eu sou a mais velha dentre as meninas. E eu não queria que as minhas irmãs fossem alvo das coisas que eu iria passar. E tinha que ter sempre um pé bem firme para não interferir nas minhas mais escolhas, né? Tinha que fazer sempre uma escolha bem alinhada para refletir num bom crescimento das minhas irmãs. Ok, muito bom. E falando aqui da sua infância, ainda não vamos tocar nesse momento quando perdeu a sua mãe, mas teve uma infância feliz, teve uma infância sofrida, apesar de ter sido aquela filha ou aquela prima que sempre animava o ambiente onde estivesse, mas a sua infância foi mesmo essa infância realmente feliz ou também um pouquinho sofrida? Teve aquele carinho, aquela atenção dos pais? Eu sinto atualmente mais consequente de mim mesma. Eu sinto que aquela toda felicidade era como um véu, uma tampa para tapar o sol, para não realmente flertir ou refletir aquilo que realmente eram os meus sentimentos. Eu me escondia por detrás daquela alegria, mas eu era assim, meio solitária, sempre me questionar os porquês da vida. Porque no meio de tantas crianças tinha que ser eu alvo de uma perda de mãe? E não, não fui na totalidade uma criança feliz. E isso, quando começo a entrar para a adolescência, eu começo a dar um pouquinho de trabalho ao meu pai. Por quê? Porque comecei a entender algumas coisas começaram a fazer mais sentido. E tentei me rebelar, mas graças a Deus voltei aos eixos. E quais coisas eram essas que deixava-te um pouquinho desnorteada? As coisas que me deixavam realmente desnorteada, tudo girava em torno da ausência da mãe. Porque por ter acontecido muito cedo. Por ter acontecido muito cedo. Teve momentos em que você passava, via que na escola a mãe de algumas colegas estavam lá para receber o boletim ou para ter um acompanhamento mais próximo com os seus filhos. E você via que naqueles momentos em que todo mundo tem uma mãe, você não tem. E coisa que mais tocava, mais me movia, é que na minha igreja, na igreja de onde eu venho, Exército de Salvação, nós comemoramos o Dia da Mãe, um domingo, que é o primeiro domingo de todos os meses de maio. E era aquela festa que todo filho tinha que presentear a sua mãe. E no meio daquilo tudo, o meu chão parecia que eu lembrava de novo que não tinha mãe. Pese embora que todas as mães são minhas também. Sim. Um pouco de cada mãe também. Eu sinto que sou filha de todas as mães. Mas aquela que você sabe que te gerou, aquela que sentiu, que poderia te acompanhar, que estaria contigo em qualquer momento. E pesava muito para mim. Tanto é que há domingos da mãe que eu só ia para a escola dominical e no culto normal ou eu ia e depois voltava, sabe, contava os minutos. Olha, até aqui eu acho que já passou aquele momento em que todo mundo já presenteou, já abraçou. Assim, depois voltavas. E sim, e eu já teve domingos em que eu caía em lágrimas mesmo. Não consegui me comover e não gostava muito disso porque tinha as minhas irmãs aí. Pese embora elas não viveram tanto tempo com a mãe, mas vendo-me daquele jeito, também iria afetar ela. Mas nem sempre vamos conseguir nos conter, nem sempre vamos ser fortes o suficiente, nem sempre vamos conter as lágrimas, mas eu faço o meu melhor. Ok. Olha, essa é a Creche Esperança da Vitória, está situada no Zango 2, atrás da Casa Amarela. Ela recebe crianças dos 3 meses aos 5 anos de idade. E também temos o ATL, serviço da ATL. Para além do serviço da ATL, nós temos balé também, como uma atividade extra. E temos também aulas de música, como uma atividade extra. E é uma creche que
tenho recebido crianças, graças a Deus estamos a ter aderência, porque ainda não estamos há um ano no mercado, começamos agora, começamos em agosto, ainda não estamos há um ano, faremos um ano em agosto deste, começamos no ano passado, faremos um ano em agosto deste. É por aí. Muito bom. E naquele momento, sabendo que és a mais velha das meninas, claro, vocês têm um irmão mais velho, eu tinha um irmão mais velho, mas tu eras a mais velha das meninas. E quando chegasse esse dia, do Dia da Mãe, o domingo na igreja que toda a gente presenteava a sua mãe, as suas irmãs, vendo você daquele jeito, com certeza, tal como já falou há pouco, que também ficavam daquela mesma forma. E o que você pensava naquele exato momento para poder evitar com que as suas irmãs passassem ou sentissem o mesmo que você sentia? Eu não sei se elas são mais fortes do que eu, mas eu exprimi aquele momento com lágrimas. Mas elas não sei se elas saíam para chorar, não sei, mas às vezes iam depois, porque além de ser uma irmã mais velha, acabo sendo também uma figura materna para elas. Sim. E chega aquele momento que elas simplesmente vêm e dão aquele abraço que resolve tudo. E sempre foi assim. Então, naqueles dias, elas vêm e me abraçam. E muitas das vezes, para que não me sentisse assim, eu acabava a comprar um presente para uma mãe que eu admirava muito na igreja e substituía. Fazia assim um gesto que eu iria fazer para minha mãe, fazia para uma mãe que eu tinha muito sentimento, muito apreço. E passava naquele dia, né? Mas depois as imagens, os sentimentos voltavam. E como era a presença, não é? Ou as emoções do vosso pai na altura? Meu pai é um homem de poucas palavras, e acho que homens de pouca palavra falam menos, sentem mais e muitas das vezes também demonstram menos. Penso eu que todo esse período, até hoje, eu acredito que ele ainda tem momentos que ele também vê esse sentido, mas os homens têm aquela característica de mostrar sempre a sua força e dificilmente você vê um momento de debilidade, um momento de fraqueza, um momento de choro. Então sempre olhei para o meu pai assim, vendo ele que ia um homem que conseguiu superar essa perda. Mas quando aconteceu essa morte da sua mãe, o seu pai, como reagiu? Porque eu sei que, e imagino que a vossa reação como filhos, principalmente para você que era mais velha e o seu irmão o mais velho, a vossa emoção naquele momento foi bastante doloroso. E já para o vosso pai? Quando isso acontece, aos 11 anos de idade, eu estava na casa da minha tia, a irmã mais velha do meu pai. E eu, na verdade, não sei se a memória me falha, mas eu nunca observei. Eu acho que o meu pai, todas as emoções dele eram, até hoje, se calhar, são muito bem escondidas. Não me lembro de vi-lo triste muitas das vezes, mas se calhar por ele pensar que agora estou sozinho, a responsabilidade é maior ainda, tenho que trabalhar a dobrar, as crianças estão muito novas, eu tenho que seguir a minha vida, mas nunca espareceu nada. Eu nunca olhei para o meu pai e realmente senti que não, ele está a sofrer. Nunca vivi esse momento com ele, nunca espelhou isso, nunca transpareceu isso. Então... Parecia sempre ser um homem forte. Sim. Que a morte da vossa mãe não foi tão duro para ele. Foi, claro, mas ele mostrava sempre que a vida segue, que as coisas vão melhorar, que a morte é uma certeza e que, na graça de Deus, vamos crescer bem.
E estamos aqui, né? Crescemos. Hoje eu estou na idade que tenho. O meu irmão já nos 30. O meu irmão já fez 31 anos. A minha irmã mais nova, que me segue, fará 21. A nossa caçula, 19 anos. E estamos aqui todos, estamos a crescer na graça de Deus. Ok. Após a morte da mãe, com certeza que o pai é homem. Claro. E vocês na altura ainda eram muito novas e precisavam de uma presença materna. Ou Certo. precisavam de uma mãe. Uhum. O que aconteceu? Não lembro se passaram-se quantos anos, mas meu pai casou-se muito cedo. Pelo facto de ter filhos muito, mas muito novos. E que uma presença... Uma mãe em casa faria toda a diferença. Uma mãe para cuidar não só dele, para cuidar também dos filhos. Porque quando perdemos a mãe... ora estávamos de uma tia, ora estávamos de outra tia, ora estávamos de uma tia. Isso incomodava muito meu pai. Meu pai sempre foi aquele pai galinha de ver todos os filhos bem Juntos. perto dele mesmo, para ele poder observar o crescimento, para que todos cresçam da mesma maneira, que a educação seja unânime. E acho que foi por essa questão que meu pai casou-se muito, mas muito cedo. Deu-nos uma mãe muito cedo. E eu não julgo, porque eu acho que foi uma escolha, foi um momento que ele achou que tinha que fazer exatamente isso, não só por ele, Mas mas por vocês. por nós acima de tudo. E como foi a vossa reação? Tão logo o pai chegou e disse para vocês, olha, Honória, Honória. a Albertina. Nós hoje tratamos o irmão mais velho da Albertina por xerife. Sim. Xerife entre as outras irmãs. Eu vou ter uma outra mulher, eu vou me casar e vocês vão ter uma outra mãe, uma segunda mãe, se assim podemos dizer. Como foi a vossa reação? Eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro muito bem dessa conversa. Essa conversa foi entre eu, meu pai e o meu irmão mais velho. O meu pai falava para nós que já era uma altura de ele seguir a sua vida e que já tem alguém que ele quer refazer a sua vida. Eu só lembro que meu pai falava, eu estava com a cabeça virada para baixo e eu lacrimejava. Eu lacrimejava e tanto é quando meu pai apresentou-nos a senhora, pela idade, fiz muito pelas minhas irmãs. Eu logo tratei ela de mãe, porque eu sabia que nós queríamos verdadeiramente uma mãe. Sim. Não queríamos uma madrasta, queríamos uma mãe que cuidasse de nós, que não existe ninguém que ocupe o lugar de uma mãe, mas que pudesse Preencher o preencher vazio. aquele vazio. E eu chamei logo ela de mãe. E para as minhas irmãs também foi assim, mãe, mamã, mamã, mamãe, e até hoje. E como foi a vossa relação depois? Depois do pai ter casado, a vossa relação dentro de casa? Tiveram uma relação, ou têm uma relação saudável? Esses família. A relação é saudável, ou foi saudável, ou nem por isso? Eu adolescente, aprontava que aprontava. Sempre fui muito respondona até começar a me disciplinar, até saber que algumas respostas ferem. Eu acho que era muito impulsiva. Eu cresci uma menina muito impulsiva, que não leva desaforo. Uhum. Então você feriu-me agora, eu tenho que dar um troco à altura. Uhum. E muitas das vezes era assim, por causa das minhas respostas inconsequentes, sem maldade, mas que muitas das vezes eram entendidas com maldade, que eu acho que como mãe, como os pais devem saber que não, a filha responde assim, mas eu tenho que cortar isso, olhar para isso, se calhar pode mais lá para frente, se continuar assim pode ferir muita gente, pode ser muito mal entendida, mas o mal entendimento começava de casa. Já olhavam para mim como a rebelde, a que responde mal, a que apronta. Então, com a minha mãe, lá em casa, não tivemos assim... A princípio, tínhamos uma relação super, super boa. Não sei quando mudou, como mudou, mas entramos em muitos choques.
que hoje em dia, digo eu, que temos uma relação, não tão boa, Mais aceitável. mas que dá para conviver, podemos estar no mesmo ambiente, vamos falar, vamos rir e graças a Deus, porque tudo isso acabava afetando mais o meu pai. Se eu não estiver bem com a esposa dele, tudo caía sempre para o meu pai e era queixa daqui, eu reclamo, ela reclama. Então não era muito saudável para o meu pai. E muitas das vezes o meu pai faz muitas chantagens emocional. Mínima coisa, eu vou dar um piripaque, mínima coisa, minha tensão vai subir, vocês um dia vão me matar. E pronto, Sempre que vocês ouvissem aquilo, sim. Então deixa Pesava lá muito. equilibrar um pouquinho. Sim, sempre que vocês um dia vão me matar, essa palavra, vocês um dia vão me matar, um dia eu vou apanhar um AVC. Então, para que isso não acontecesse, tivemos que optar por uma relação bem saudável, super saudável mesmo. Ok. E após essa relação não tão saudável, continuou em casa do pai com a madrasta ou achou melhor sair de casa? Foi uma fase que eu comecei a ter problemas emocional. Refletia tudo na minha vida acadêmica, comecei a ter umas péssimas notas. Eu ia para a escola com vontade de voltar para casa, não queria mais me empenhar. Comecei a entrar numa depressão, que eu ia para a escola, preferia depois da escola ir para minha avó. Ficava para minha avó e quando eu olho que já dá muito tarde, vou voltar para casa só para dormir, para sair no dia seguinte. Então, por conta desse lado que estava a me matar aos poucos e sem que em casa se apercebessem, porque muitas das vezes quando a depressão é silencioso, é um mal silencioso, ele mata silenciosamente. Então, o meu pai teve uma conversa comigo que acho que ele já tinha com a minha tia. E pronto, eu não aceitei, porque eu não queria sair de casa, deixar as minhas irmãs, mas por uns outros males aí Tiveste sair. tive mesmo que sair. E lá encontrei uma família, encontrei irmãs mais velhas, super, e que me ajudaram bastante. Encontrei uma irmã muito extrovertida também, muito animada, e foi muito bom. E consegui superar a depressão, não deu mais para refazer o quadro, porque já estava no final do ano, então reprovei Não mesmo. tiveste que repetir o ano. Sim, chumbei mesmo. Também me ajudou a aprender bastante, me ajudou a valorizar bastante. E toquei para frente e outros anos já foram sucesso. Muito bom. E após teve que mudar de casa, foi para a casa da tia, o ambiente depois foi melhorando, as notas na escola foram melhorando. E hoje a Albertina é uma mulher já feita, 28 anos de idade, em que trabalha agora como cabeleireira profissional. Como tem sido esse seu lado de hoje olhar para si como essa mulher que hoje és, não é? Que hoje é, e ver que já faço as minhas coisas, já ganho o meu dinheiro. Como é que olhas para isso? Como nasce primeiro essa paixão pelos fios, pelo cabelo, já dizer que é algo que vem posso dizer que a família da minha mãe já tem esse fio artístico. Então, desde muito cedo a minha mãe me permitia mexer no cabelo dela. Minha mãe era uma senhora rainha das perucas, né? Tia peruca, assim nós chamávamos ela, porque ela só usava peruca. Ela chegava em casa, tirava a peruca. Você quem sabe se vais fazer o quê? Se vais fazer bob, se vais fazer virada. Até para desfrisar, eu lembro que aos 10 anos eu coloquei produto na cabeça da minha mãe. Sério? E sim, coloquei produto na cabeça da minha mãe, ajudei ela a massagear. E esse contato muito cedo com o cabelo começou a desenvolver em mim aquela paixão, aquele amor pelo cuidado do cabelo. Aos 8 anos, penso eu, 9, 10 anos, eu já trançava a minha irmã mais nova. E nós morávamos com a nossa bisavó. Para mim,
era crucial. Minhas amigas, minhas tias, ninguém poderia trançar o cabelo da minha bisavó. Só eu poderia pegar no cabelo da minha bisa. E quanto mais passava o tempo, mais eu me apaixonava pelo cabelo, mais eu queria crescer mais nessa área. Até que, com a ajuda da internet, a maior parte das coisas que eu sei fazer, aprendi na internet, nunca paguei uma formação. Por isso que eu digo que Podemos não dizer que é um dom. é um que já dom, nasceu contigo. sim, não é um talento, é um dom, porque eu já nasci com isso, já nasci com esse fio aí dentro de mim, só aprendi a lidar e a desenvolver, a crescer mais ainda. E hoje eu sou uma cabeleireira de mão cheia, quero crescer mais ainda, chegar até A grandes patamares. ao patamar de uma mulher que eu admiro muito, uma grande cabeleireira. É a expert Maria Teresa. Ok. Eu admiro muito essa mulher, Maria Teresa. É a minha mãe na arte. Então, eu creio muito que eu vou chegar até aí com muito trabalho, porque quanto mais você trabalha, mais valências, quanto mais você trabalha, mais conhecimento você adquire. E quando eu me sentir que estou estável no mercado, nesse mercado, eu vou começar agora a trabalhar o lado da minha formação, da que é a psicologia. Quando eu realmente sentir que eu sou aquela cabeleireira que eu sempre quis ser, eu vou entrar para a psicologia. E não entrou, porém. E por que achou melhor não? Deixa ainda colocar de lado a psicologia. Eu gosto mais de estética, quero fazer as minhas coisas posteriormente. Porque há quem diga, né, hoje, que nós precisamos nos formar, termos a formação acadêmica, não é? De ir mesmo à escola, de irmos à faculdade, termos aí a nossa licenciatura, termos o nosso diploma. Agora, para si é totalmente contrário daquilo que as pessoas dizem. Primeiro que o ensino aqui em Angola não é barato. Eu sou estudante da Universidade Católica e é uma universidade que eu quis muito ingressar a essa universidade e senti-me realizada ao ver que eu realmente consegui chegar até a Universidade Católica. Mas há vários poréns aí que eu, quando entro para a Universidade Católica, eu começo a pagar os meus estudos sozinha. E eu estava num trabalho que não era bem remunerada. Tive que abrir mão para que eu trabalhasse mais no ramo da estética, para que eu me estabilizasse mais ainda. E só depois eu iria dar continuidade aos meus estudos, porque o estudo é um investimento ao longo prazo. E pede-se muito, para além da propina, tu tens que ter tempo de pesquisa, tu tens que ter tempo de correr atrás de tanta coisa que eu acho que nesse momento ainda quero lutar pela minha profissão. Eu amo as duas coisas, eu amo a psicologia porque eu vivi realidades que eu queria entender muito, por que eu estou a sentir isso, por que eu estou a passar isso. A razão pela qual eu tive que escolher a psicologia é a minha segunda paixão pós o cabeleireiro. E eu ainda vou chegar lá, vou ser uma grande psicóloga clínica. Para poder entender os comportamentos das pessoas. Poder entender porque que a Honória usou esse loiro. Sim, as emoções, o comportamento. Tudo isso. Até o teu desenho, até como a Honória sentou, eu vou conseguir descrever. A Honória é assim, assim. Não envolve feitiço, porque muita gente chega diz que... Tu és bruxa. Não diz que és bruxa. Benção. Podes dizer o que eu estou a pensar, mas... é que pensam, não é... Como se a pessoa tornou-se numa adivinha. Sim, há vários tabus que envolvem essa ciência em Angola. E em África, no seu todo, acham que o psicólogo só é para os malucos. As pessoas confundem psiquiatra do psicólogo. As pessoas
olha, interpretam muito mal, dizem que é um curso de pobres, que não dá dinheiro. Pois embora que eu acho que o nosso país também valoriza menos, mas com o passar do tempo o mercado vai se abrir mais para os psicólogos e Até nós porque vamos, é necessário nós termos vamos ser mais profissionais, reconhecidos. não é? Termos profissionais que entendam sobre o comportamento e as emoções humanas. Exatamente. Só que, infelizmente, tal como já disse, que hoje, imagina eu aqui chegar até você e dizer, olha, Albertina, hoje eu tenho consulta com um psicólogo. Não, e a pessoa olha, mas calma, Tá maluca. estás maluca? Tá maluca, Tem essa algum deve ter alguma Tem algum perturbação problema? mental. E parece que é frescura, mas não, é necessário. Tal como todas as doenças do Pois. foro emocional são tidas como isso que acabaste de Algo fora dizer, do normal, frescura. não é? Sim, sim. Depressão é frescura, ansiedade é frescura, mas não, mata. Mata. E Doenças é bem silenciosas matam Matam. mesmo É. no silêncio. Você vê que a pessoa se suicidou, que a pessoa cortou os pulsos. Uhum. Então, já é hora de nós começarmos a olhar para os psicólogos com um olhar mais valorizado mesmo. Já é hora de valorizarmos os psicólogos em Angola, fazem muito por nós. Realmente. Até porque há momentos em que nós estamos numa situação de depressão que nem sequer sabemos. Porque há níveis. Sim. Não é ao nível mais baixo, ao médio Sim, e sim. ao o mais alto de todos, que é o já o superior. Quando tu chegas lá, já é coisa mesmo. Sim, para tirar a tua vida pois, já é um outro já grave. nível. E muita gente, às vezes, nós como humanos que somos, muitas vezes não damos conta daquilo, que estamos nesse momento, estamos a passar Sim. por isso. E pronto, e quando alguém termina por dizer, eu vou fazer a consulta com o psicólogo, tu olhas, mas esse está mesmo normal. E se calhar você que está a olhar, a dizer se a outra pessoa está Está normal. pior, numa conta condição você, se bem calhar, pior. que- Pois, Está já- numa já- condição bem pior. Já vê. Então, e como tem sido o seu trabalho como psicólogo? Pronto. A psicologia, o Tina já disse que é para depois, né? Eu acho como a cabeleireira tem recebido muitas solicitações desse trabalho. Tem um espaço só seu ou trabalha com mais pessoas? É dizer que sou muito bem solicitada. Tenho um público-alvo que cresce a cada dia mais, cresce mais e mais e mais. E creio eu que vamos crescer até ao nível em que eu quero realmente chegar. Eu trabalhei por um bom tempo, quase 2 anos, por uma parceria, eu e um barbeiro, mas por conta de algumas coisas, algumas situações que saíram do meu controle e dele também, somos 2 pessoas com objetivos extremamente diferentes. E quanto a isso, chega uma altura em que o certo é desfazer a sociedade, cada um caminhar da sua maneira. Estou num processo em que estou a me refazer para um espaço totalmente meu, mas também aceito parcerias. Aceito parcerias para um novo espaço. Vocês não querem me ver com um novo espaço? Claro que nós queremos, não é? Aceito parcerias, além de parcerias, também aceito apoios. Olha, todo apoio é bem-vindo. É sim. bem-vindo. Estamos a precisar. Aceito apoios, pessoas que amam esse lado, querem apoiar o meu trabalho. É só contactarem a Honória que ela vai chegar até a mim. E todo esse processo, mas para não me ver parada, eu tenho feito trabalhos ao domicílio e tenho prestado serviço para uma empresa, que não vou aqui citar o nome. E assim tem sido a minha vida. Presto serviço para mas também faço os meus serviços nos meus tempos livres. Muito bom. E para já, como o teu pai tem encarado isso? Visto que aquela menina que era birrenta, fazia muita confusão e depois teve que sair de casa para viver com a tia. E hoje, sabendo que te tornaste numa mulher feita e que já fazes as tuas coisas por si ou por ti mesma, como tem sido a reação do seu pai e também da sua mãe, nesse caso, madrasta? Eu poderia falar mais da reação dos meus irmãos, porque são pessoas que estão mais par e passo comigo, são pessoas que acompanham as minhas fraquezas, acompanham o meu trabalho, sabem quando
quando eu estou no meu pico e quando eu estou no meu baixo nível. Já da parte do meu pai, eu não falo muito do meu trabalho com meu pai. Acho que a nossa conversa sobre o trabalho é uma conversa muito superficial. Eu só, sim, está tudo bem, as coisas, não entramos assim numa profundidade sobre essa questão. E ele só sabe que as coisas estão bem do lado dela e que tem o apoio dele para isso. Ok, muito bom. Pronto, acho que já estamos mesmo quase a terminar essa nossa conversa super agradável. Mas antes eu gostava, Albertina, que deixasse aqui uma mensagem para meninas ou mulheres como tu que passaram por essa situação da perca da mãe muito, mas muito cedo e que também estão a passar ou passaram por esses momentos bastante difíceis. Então, qual é a mensagem que tem a deixar para esses jovens que estão a passar por isso? A mensagem que eu tenho para dizer é que tudo passa. De um minuto para outro já é um outro minuto, já é um outro momento. As coisas, por mais difíceis que pareçam ser naquele momento, para Deus há um propósito por detrás de tudo. Então não é um fim de tudo perder mãe, mas é um início de muitas das coisas que você vai aprender a fazer sozinha, vai se ver em muitos momentos sozinha, mas é bom ter ao teu lado pessoas que você admira, pessoas que te apoiam, uma tia, que pode ser também uma mãe, uma amiga para desabafar. Não guarde os sentimentos, as emoções só para ti, para não desencadear uma depressão, para não desencadear uma ansiedade. Converse com alguém, converse comigo. Converse comigo, busque ajuda de pessoas especializadas, porque muitas das coisas que depois tu fazes, em vez de ajudar, pode piorar. Então busque ajuda de pessoas certas, de pessoas idôneas. E se for o caso de já estás a desencadear uma doença de foro emocional, busque ajuda de um psicólogo. Busque a minha ajuda através da Honória, também pode chegar até a mim. E não se sinta sozinha, sinta-se abraçado por mim, por todas aquelas que já perderam a sua mãe. Então, todas as mães são nossas. E é isso que eu tinha para dizer para vocês. Ok, muito obrigada, Albertina José. Obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite em partilhar aqui a sua história de vida. E nós desejamos tudo de bom para si na sua vida. Obrigada, foi um prazer enorme. Quando eu recebi o convite da Honória, eu disse, uau, na verdade, eu não gosto muito de falar assim desses assuntos, ainda mais expor a minha família, mas uma coisa que eu acho que é muito importante é que existem pessoas que passam pelas coisas parecidas, não a mesma, mas as coisas muito semelhantes com as nossas. E quando nós testemunhamos, quando nós damos o nosso parecer, quando nós partilhamos a nossa experiência, serve também de conforto, de consolo e de ajuda para os outros. Assim aprendemos uns com os outros. Eu agradeço enorme a Honória, como dizem na nossa língua materna, tondele. Tutondele, olha, agradeço muito, agradeço bastante. Foi um enorme prazer e sempre que precisares das minhas mãos e não só, eu estou aqui para apoiar o teu trabalho, para apoiar o teu projeto e eu sei que do teu lado também o sentimento é recíproco. Muito Mais obrigada. Uma vez, obrigada. Disponha, obrigada a nós por ter aceito novamente o convite. E assim que esteve desse lado a acompanhar-nos, obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos na próxima com mais edição aqui no seu podcast. E claro, inscreva-se massivamente no canal, compartilhe os vídeos, ative o sino de notificações, dê o seu like favorito para continuar então a par de todas as edições aqui no Waco TV 1. Nós voltamos na próxima com mais edições do seu e nosso podcast. Até lá, fique bem!